Bom, pessoal, esse é um vídeo específico sobre o binômio de Newton, né? E aqui nós vamos trazer alguns exemplos, mas exemplos mais manuais para mostrar a utilidade do binômio de Newton, tá? Da ideia de se criar uma expressão que generalize isso. Então, se o seu objetivo é apenas de exemplos, aí, pô, tem outro vídeo aí exclusivo para exemplos. O legal é assistir os dois, né? Esse primeiro e depois os exemplos. Aqui você entende como é que se chega naquela ideia lá do somatório, da fórmula, né? E no outro a gente pratica um pouquinho, tá? Bom, veja, eu começo aqui com o binômio, né, x mais zero, perdão, x mais a elevado a zero. Então, aqui considerando obviamente que x é diferente de zero e tal, né? E o x mais a também seria diferente de zero, para não causar uma indeterminação, nós temos aqui que esse número ele vai resultar em 1, né? Por quê? Um número elevado a zero menos o próprio zero, claro, né, resulta em 1. Né? Então, há uma justificativa para isso, nós podemos comentar em outro momento, mas por hora nós tomamos essa como resposta. Pois nós vamos trazer essa resposta aqui novamente. Lembrando que geralmente esse A aqui, né, ele é um número dado dentro de uma questão, tá bom? É que nós colocamos A aqui para generalizar, ok? Bom, vamos seguir para uma outra soma aqui, ó, x mais a, agora elevado a 1. Aqui também não há o que fazer. Permanece o próprio x mais a. Então, esses dois primeiros não tem muito o que fazer, né? Mas é só para nós podermos tomar um padrão. Então, até agora nós temos 1 e x mais a. Repara que o nosso momento aqui é de ir aumentando esse expoente, para ver como é que essa expressão vai se dando quando esse expoente aumenta, ok? Ó, o próximo, x mais a ao quadrado. Esse aqui já é muito clássico, né? Nós podemos fazer uma distributiva ou podemos usar aquele atalho do quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Bom, nesse caso aqui, eu vou colocar como distributiva para que todos possamos entender, né? O objetivo desse vídeo não é sair correndo e fazer tudo às pressas. Então aqui você tem o x mais a. Se ele está ao quadrado, né, gente? Então é ele vezes ele mesmo, x mais a. E aqui você faz aquela distributiva, né? Então aqui x vezes x, que dá o x ao quadrado. Depois nós temos o x vezes a, que eu vou colocar ax, poderia ser x vezes a, né? xa. Eu coloco ax por mera conveniência mesmo, tá? Aqui nós temos, já se esgotaram as possibilidades para o x, então vamos para o a vezes x, né? Para o a aqui. Repara que ficou igual à última parcela. E por fim aqui nós temos a vezes a, que aí eu já escrevo como a ao quadrado. Então você reparou que essas duas parcelas aqui, elas ficaram iguais. Se elas ficaram iguais, dá para escrever como dobro, né? Porque você tem a soma de duas coisas que são iguais. Então aqui nós temos, ó, como expressão x ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o x mais a ao quadrado. É essa expressão que se tem, então, quando o expoente aqui é 2, ok? Então, olha, nós saímos do 1, vamos para o x mais a, e agora estamos com essa expressão, x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado. Nós vamos fazer assim na mão mesmo, só mais um, só mais esse, tá? X mais a ao cubo. Pessoal, então eu vou obviamente entender como o anterior, esse aqui é x mais a, só que é ao cubo, né? Então ele é x mais a vezes x mais a vezes x mais a. Galera, isso aqui, ó, já está pronto. Nós usamos agorinha. Aliás, nós fizemos agorinha, que é o x mais a ao quadrado. Olha lá, ó.
isso tá pronto, ó, tá? É a mesma coisa, ok? Beleza. Então, isso aqui que eu destaquei, nós chegamos que é essa expressão. Então, eu já vou usar essa expressão lá, porque ela já está pronta. Então, repara, nós vamos ter aqui, né, no lugar desse x mais a vezes x mais a, eu vou trazer para cá a expressão x ao quadrado mais 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado, ok? Deixa eu colocar esse mais aqui um pouquinho melhor. Pronto. Isso vezes o outro x mais a. Então, repara que aqui nós já temos um trabalho já bem grande com cálculo, né? E é por isso que eu estou fazendo esse aqui, para nós percebermos que quanto maior esse expoente, mais difícil começa a ficar esse cálculo, né? Mais trabalhoso, mais longo, tá certo? Mas vamos fazer esse aqui ainda. Repara, nós temos aqui x ao quadrado vezes x. Aqui eu nem vou ficar fazendo as setas da distributiva, senão vai ficar bem bagunçado. Então, x ao quadrado vezes x fica x ao cubo. Depois nós temos x ao quadrado vezes a. Eu vou colocar aqui como a x ao quadrado. Depois acabou para o x ao quadrado. 2ax vezes x. Ora, o x vezes x vai ficar x ao quadrado. Então, 2ax ao quadrado mais 2ax vezes a. Então, o a vezes a vai ficar a ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 2a ao quadrado x, certo? Mais, vamos seguir aqui embaixo, ó. Aliás, eu vou até trazer toda essa expressão aqui, eu já vou levar aqui para baixo, daí já fica bem melhor para nós, né? Pronto. Eu já melhoro esse x aí. Prontinho aqui. Ó, então, seguindo, nós vamos ter o seguinte. Então, nós encerramos aqui as possibilidades para multiplicar o 2ax. Falta aqui o a quadrado. Então, a quadrado vezes x, né? Isso aqui, ó. Aqui já dá para a gente fazer uma setinha, sem bagunçar tanto. A ao quadrado vezes x, não tem muito o que fazer. Eles não interagem. Eu só repito. E a ao quadrado, o último aqui, ó. A ao quadrado vezes a. Ora, isso dá a ao cubo, né? Bom, então, aqui nós também temos algumas parcelas que são iguais, olha só. Vamos ver se nós temos aqui algum ax ao quadrado. Ó, tem esse aqui e tem esse aqui. Tem 2 dele mais 1 dele, então dá 3 vezes ele. Olha só, então, eu vou colocar bem aqui embaixo, ó. X ao cubo, não há nenhuma repetição, então vou manter ele aqui, né? Aí aqui nós temos, então, 3ax ao quadrado. E depois, repara que nós temos aqui 2a ao quadrado x aqui e 1a ao quadrado x. Quer dizer, novamente, 3 deles. 3a ao quadrado x. E o a ao cubo sobrando ali, né? Então, olha aí, pessoal, mais uma expressão maior. Então, nós começamos com 1, passamos aqui para x mais a, x ao quadrado mais 2ax mais a quadrado, e a coisa vem aumentando, ó, x ao cubo, 3ax quadrado, 3a ao quadrado x e a ao cubo, né? Como eu te disse, eu não vou ficar fazendo isso eternamente. Então, você tem aqui outra possibilidade, o x mais a quarta. Essa expressão vai ficar ainda maior. Eu trouxe essas expressões prontas para nós aqui, ó. Eu fui até um pouquinho mais, eu coloquei até o x mais a quarta aí na última linha, se você reparar, né? E aí, os demais aqui nós já fizemos, né? Exatamente para te mostrar que é trabalhoso, que levou tempo para fazer isso, né? E que às vezes não há necessidade. Geralmente, questões que envolvem binômio de Newton, elas vão te perguntar para x mais a elevado à quinta, à sexta, à décima, à vigésima potência.
E aí começa a ficar muito complicado fazer durante uma avaliação, né? Então vamos nessa, ó. Vamos começar a perceber alguns padrões para que nós possamos entender como generalizar isso. Bom, então primeiro eu te apresento aqui o x mais a quarta. Veja que na última linha você tem o x a quarta mais 4x ao cubo a, 6x quadrado a quadrado, mais... E aí por aí vai, né? Bom, então te apresentei aí, e aí nós poderíamos seguir com x mais a quinta e etc. Mas por aqui já dá para a gente perceber padrão já, ó. Primeiro, vou te lançar uma pergunta. Repara, nós temos sempre uma soma, ó. Nós temos sempre uma soma, tá vendo? Sempre tem aqui uma soma, ok? Ó, beleza, isso é um padrão. Então vamos gravar isso, né? Vamos gravar. Nós temos sempre uma soma de parcelas. Quanto mais eu aumento o expoente, quanto mais nós aumentamos esse expoente, mais somas nós temos, ok? Vou te fazer outra pergunta aqui, ó. Eu posso dizer que em todos os desenvolvimentos, desde o primeiro até o último que nós fizemos aqui, né? Em todos esses desenvolvimentos, nós temos o termo x. Porque veja, para começar a desenvolver, o x aparece sempre. Eu posso dizer que durante esse desenvolvimento, ou seja, do lado direito do igual, nós sempre temos o x aparecendo? Sim ou não? Pensa aí, né? Bom, nós temos sim, eu posso observar o x. Aí você fala assim, mas no primeiro aqui só tem 1. Ok, mas e se eu escrever assim para você? Ó? Vai ficar muito ruim se eu escrever desse jeito, ó. X elevado a zero? Claro, nós estamos considerando que ele é diferente de zero, né? Tá vendo? Então, é possível nesse caso, não é? Considerando ele diferente de zero aqui, se ele é um número diferente de zero elevado a zero, vai dar 1. Se esse pedaço aqui continuar sendo 1, na multiplicação, né, não influencia em nada no número que já estava lá. Então, eu acho que é razoável que nós possamos pensar que aqui pode ser escrito um x também, tá? Olha só, vamos continuar essa análise. Olha na linha de baixo, x mais a elevado a 1. Espera aí, aqui já tem um x aparecendo, né? Esse x não tem nada escrito como expoente, né, pessoal? Posso dizer que esse expoente é 1. Já vale essa observação. Aí você olha do lado da segunda parcela, ou seja, o mais a, você fala assim, não tem x ali nessa segunda parcela. Ok, nós podemos empregar a mesma situação que nós colocamos aqui em cima. Ou seja, eu posso vir aqui e escrever um x elevado a zero. Perfeito? Para além disso, a mesma estratégia que nós observamos aqui no x tem no a. Não tem nenhum expoente escrito, naturalmente nós sabemos que esse expoente é 1. Então começa a surgir um padrão. Se desse modo, em todas as parcelas da soma a gente consegue colocar o x, ora, então já é um padrão também. Você fala assim, bom, então eu estou com dificuldade de ver o x aqui, aparecendo aqui, ó, junto com esse a. Bom, é a mesma coisa, x elevado a zero. Ó, onde ele não aparece no x mais a ao cubo, né? Ó, ele está aqui na primeira parcela, na segunda, na terceira e na quarta ele não aparece. Então, eu posso observar um x elevado a zero. Mesma coisa aqui na última, do x mais a à quarta. X elevado a zero. Legal. Então, nós temos mais um pedacinho do nosso padrão aqui. Nós temos uma soma de parcelas, né? E em todas temos o x. Beleza, faz parte do nosso padrão então, tá certo? Em todas essas parcelas nós temos o x. E eu preciso que você observe mais uma coisinha. Para além do x, eu posso fazer a seguinte pergunta, e aí nós vamos usar a mesma estratégia. Em todas as parcelas nós temos o a, porque olha, para formar, né, essas expressões, ó, nós usamos o a sempre.
Lembrando que esse A ele pode vir a ser aí, no geral ele é um número, né, em questões envolvendo binômio de Newton. Aí nós vamos seguir depois para o vídeo de exemplos, onde você vai perceber como é que isso funciona lá com número, né? Mas aqui nós estamos, como eu disse inicialmente, tendo uma ideia de como chegar até uma expressão que generalize isso. Ora, para generalizar, eu tenho que encontrar esse padrão. Estamos encontrando ele. Então, seguindo a nossa pergunta, em todas as linhas, para todas as parcelas, nós temos o A? É possível escrevê-lo. Na mesma estratégia do x, ó. A elevado a zero vale 1, não vai influenciar em nada. Aí você repara aqui, ó, que o x ele não estava aparecendo na última parcela, né? Agora o a não aparece nas primeiras parcelas. Então, mesma estratégia, ó, x vezes a elevado a zero, x ao quadrado vezes a elevado a zero, x ao cubo vezes a elevado a zero e x à quarta vezes... Opa, estava escrevendo x aqui, peraí. A elevado a zero. Em todas as outras parcelas ele já estava aparecendo mesmo, né? Então, peraí, tem mais um pedaço do nosso padrão aqui, né? E aí nós podemos escrever aqui que o outro pedacinho do nosso padrão é que em todas temos, né, o A. Esse A não ficou legal não, mas vocês entenderam, tá bom? Vou deixar assim. Bom, lembrando que aqui o A também, às vezes ele aparece sem o expoente, mas o expoente dele é 1, ok? Então, isso dá para a gente colocar em todos aqui, porque vai ser fundamental para nós percebermos aí o padrão que vai seguir, tá certo? Então, aqui passou, estava esquecendo. Enfim, próxima página eu já estou com isso pronto para vocês. Mas então, vale aqui o nosso padrão, ó. Tem a soma de parcelas, independente do expoente, quando ele vai aumentando essa soma. Em todas as parcelas de todas as linhas, a gente pode observar o x aparecendo. Em todos, nós temos o a. O que está mudando, né? Em geral, são esses expoentes em relação às parcelas. Então, vamos ver com mais calma aqui, ó. Vamos passar aqui a página para que nós possamos observar com mais calma. Veja, tudo prontinho aqui, como eu coloquei para vocês, né? Então, olha aí, o padrão. Eu coloquei os expoentes e os termos aqui que não estavam aparecendo inicialmente de outra cor para ficar claro. O que nós fizemos exatamente aqui, ó. Talvez de uma maneira um pouco mais limpa, mais organizada, mais fácil de ver, tá certo? Mas não há novidades aqui. Bom, aí que tá, né? Nós então temos uma soma de parcelas, tá certo? Em todas aparece o X e em todas aparece o A. Eu vou melhorar isso aqui um pouco então, pessoal. Se eu tenho uma soma, essa soma ela vai sendo incrementada, eu tenho aqui uma coisa que nós chamamos de somatório, né? É dado por essa letra grega aí. Somatório. Pessoal, nesse somatório, né, eu sei que ele vai gerar cada parcela dessa aqui, ó, em cada linha. Tá? Não é uma aula exclusiva de somatório, por isso não vou me aprofundar muito. E o símbolo em si e tal, ele não vai influenciar tanto quando nós formos resolver questões. O modelo, a expressão que nós vamos criar aqui, que vai ser fundamental. E para isso nós precisamos perceber que então, nós já percebemos isso, que em todas as parcelas dessa soma vai aparecer um x vezes um a. Né? Em todas elas você consegue perceber isso. Só que não é só isso que tem aqui, né? Não é só isso que tem aqui. Você vai reparar também que em todas essas parcelas nós temos um número aparecendo, ok? Nós temos um número que aparece em todas as parcelas. Nós vamos dar destaque para eles depois. Mas só para frisar por enquanto, para a gente já ir alertando, aqui nós temos um 1. Aí você fala que não tem um número. Tem sim, é só colocar o 1 aqui. Aqui também, só colocar o 1. Aqui também, 1. Aqui já está escrito 2. Aqui a gente coloca o 1. Né? Porque ele está ali, a gente só não escreve 1 vezes o tempo todo. Porque não influencia em nada. Mas ele está ali. Ó, 1, 3, 3 e 1.
Tá vendo? Em todos dá pra gente colocar, ó, 1, o 4 já tá aqui, o 6 tá aqui, o 4 tá aqui e a gente coloca um. Então, existe um número para cada uma dessas parcelas. E eu tô tentando simbolizar essas parcelas aqui. Existe um número. Eu vou colocar um ponto de interrogação. Que número que é esse? Porque ele varia. Tá vendo? Ora ele é 1, ora ele é 2, aí volta a ser 1, aí vira 3, aí vira 6, 4. Como é que isso funciona? Eu não sei ainda. O que eu sei é que tem x vezes a e esse número. Outra coisa que nós estamos notando como padrão é que esses expoentes do x vezes a, eles vão mudando conforme as parcelas. Mas nós garantimos que existe então um número como expoente do x e um número como expoente do a o tempo todo, tá vendo? Então eu vou também colocar aqui, ó, uma interrogação, não que seja o mesmo valor, tá, gente? É só porque nós não sabemos. Mas é isso que nós temos, ó. Um número acompanhando o x vezes a, um número como expoente do x e um número como expoente do a. Beleza, nós estamos começando a criar a nossa expressão que generaliza tudo isso. É uma soma de parcelas, todas elas têm x vezes a e alguns números que estão acompanhando ali. Vamos melhorar então esse entendimento desses números, principalmente por enquanto, esses que são expoentes. Vamos lá. Olha só, se nós pensarmos aqui uma tabela, né? Eu coloquei as mesmas expressões aí, e aí dividirmos essa tabela por colunas, para que nós possamos entender melhor o padrão que está aparecendo para esses expoentes. Então, olha só, se eu coloco isso daqui como coluna 0, repara que aqui, ó, nós temos exatamente o número da coluna e o número da coluna. Essa primeira linha talvez nos engane um pouco, mas vamos olhar as demais para que nós possamos perceber o que está acontecendo de padrão, né? Bom, agora aqui já apareceu o 1, né? Então, mas o 1 é o número da coluna. Beleza. Mas você está percebendo também que, como nós dissemos anteriormente, esse somatório, ele depende também desse expoente aqui, ó. Aí você começa a fazer algumas comparações. Repara que esse expoente, na primeira coluna, ele é exatamente, né, o que está como expoente do x. Olha para os demais para você ver, ó. Ele exatamente o que está como expoente do x, tá? Então, pega aqui a coluna 3, pega aqui, ó, x ao cubo, né? Pega aqui o x mais a quarta. Eu falei coluna 3, estava errado, né? O x mais a ao cubo. Então, pega o expoente aqui, ó, é o mesmo. E aí eu coloquei essa última linha para a gente tentar generalizar. E quando esse expoente for um número qualquer que eu chamei de n, como é que fica? Bom, aí de cara, às vezes, você já vai pôr aqui n, né? X elevado a n. Né? Porque você está falando, mas não é o mesmo que está aqui para todos? Ok, vamos deixar assim por enquanto, né? Vamos deixar assim. Mas vamos olhar aqui na coluna, como que isso se dá nas demais colunas. Vamos olhar aqui na coluna 1. Então, olha só. Na coluna 1, o que aconteceu? O x foi para zero. O expoente do x foi para zero. Quer dizer, não se manteve mais o mesmo n. Não é verdade? Ele não se manteve o mesmo n. E aí, como é que a gente faz nesse caso? Né? Vamos tentar continuar enxergando esse padrão. Vamos continuar enxergando esse padrão. Olha só, aqui, ó, se você pegar, né, ele pegou esse 1 e meio que trouxe para cá, ó. Se você quiser entender esse padrão, pode ser que seja isso. Então como é que eu vou pensar dessa maneira, né? Bom, vamos primeiro olhar as outras linhas também para a gente ver se isso está valendo. Se você olhar aqui, ó, não está valendo. Porque aqui então deveria ser 2. Ixi, então ficou complicado, né? Mas se você perceber, aí eu vou entregar o padrão para vocês, se é que você ainda não percebeu. Quando você junta esses dois camaradinhos, ainda continua dando. Então, às vezes, o padrão não é por exatamente o número aqui. Olha só. Esse cara aqui, ó, esse 1 aqui, vê se ele não é exatamente o 2 menos o número da coluna. Então beleza. Esse 1 aí
ele é exatamente 2 menos 1. Esse 0 é exatamente o quê? 1 menos 1. Esse 2 aqui de baixo, ó, esse 2 aqui de baixo, vê se você concorda comigo, que ele é exatamente o expoente aqui, o 3, né? Esse expoente, 3, menos o número da coluna. Ah, então isso continua aqui, ó. Continua aqui. Então, isso aqui é exatamente o 4 menos o número da coluna. Ah, então nós estamos começando a achar um padrão agora. Será que esse da primeira coluna aqui vale para a coluna 0? Aí vale, agora sim, ó. Então, beleza, melhoramos um pouco, porque não é exatamente o número, né? Aqui coincidia porque o número da coluna é 0. Então, quando você fazia aqui, né, 1 menos 0, continuava sendo 1. Quando você fazia aqui o 2 menos 0, continuava sendo 2. Então, não influenciava em nada. Mas então é esse padrão que nós temos. Ah, tá. Então, isso daqui, na verdade, é n menos 0 que nós temos aqui. Ok. Então, aqui eu já coloco n menos 0. Aqui, n menos 1. Aqui, n. Aí nós vamos colocar as outras colunas, né? 2, 3, 4. E aí eu estou simbolizando essa última, tá vendo as reticências, como a última coluna. Agora, vamos pensar o seguinte. Deixa eu só terminar esse nosso padrão aqui, ó. N menos 2, N menos 3 como expoente do x. E esse aqui vai ser N menos alguém. Que alguém é esse? O número da coluna. Mas qual é essa última coluna? Ora, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos voltar, deixa eu ver se tem aqui. Nesse aqui, bacana de ver. Olha só. Quando nós temos, por exemplo, o x mais a elevado ao cubo, né? O que nós temos aqui, né, de colunas? Ó? Nós temos a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. Repara, x mais a elevado ao quadrado, nós temos a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Então, repara que a quantidade de colunas é exatamente o expoente que nós temos aqui. Ó. No x mais a quarta, coluna 0, 1, 2, 3, 4. Na verdade, assim, não é exatamente a quantidade de colunas, né? Porque nós estamos contando a coluna 0 também. Mas eu quero dizer assim, que esse último aqui vai ser a coluna 4, porque nós começamos da coluna 0. Então, esse problema nosso já está definido aqui com tranquilidade. Essa última coluna aqui, para um expoente n, vai ser exatamente esse expoente, n. Se ele for 20, se ele for 10, se ele for 15, né? Então, o que nós vamos ter aqui no final, pessoal? N menos n no expoente do x. Caramba, n menos n no expoente do x. Tudo bem, vamos guardar essa informação aí. N menos n sempre vai dar 0 como expoente do x. Não tem problema. Esse camarada aqui vai ajudar a gente a generalizar a coisa. Então, veja, eu não sabia quem ocupava esse espaço, né? Agora nós sabemos, né? Então, vamos começar a montar essa fórmula aqui um pouco melhor, ó. Continuamos com o somatório. Continuamos com o somatório aqui. Opa. Pronto. Esse somatório, ele continua tendo o x vezes o a. Nós ainda não lidamos com esse número que acompanha cada uma das parcelas, mas esse camarada aqui de cima, nós conseguimos entender. Olha, esse camarada aqui é o n menos o número da coluna que nós estamos, tá? Eu vou chamar esse número da coluna de P. Né? Você fala assim, Mário, mas a última aqui é N. Tudo bem. Aqui, ó. O número da coluna P igual a 0. Nesse momento, P igual a 1. Nesse momento, porque o número da coluna ele vai variar. Ele não pode ser exatamente o N o tempo todo. Ele tem que variar, né? Por quê? Porque essa quantidade de termos varia. Então, na última coluna, ele vale N, ok? Beleza. Então, eu estou chamando de P essa coluna. Então, se eu pegar, por exemplo, o x mais a elevado a 1, ó, vai só até a coluna 1. O x mais a elevado a 2, ele vai até a coluna 2.
e assim por diante. Então, nós já melhoramos um pouquinho o nosso padrão. Outra coisa, pessoal, aqui a gente já vai melhorar esse padrão aqui do somatório. Insisto, não é uma aula própria de somatório, então eu vou partir do pressuposto que, né, eu vou comentar rápido aqui e você vai entender um pouco disso, se não tudo isso, né? Então, o que está variando? Porque o somatório ele vai variar, né? Ele vai variar, ó, dependendo, tem 2 colunas, tem 3 colunas. Então, tá vendo que está variando? O P, ele está variando. Ele começa do zero, sempre, e ele vai até o número do expoente que nós temos, o n. Então, sabe como que você coloca isso aqui no somatório? Assim, ó, o P que começa no zero e vai até n. Se for n igual a 1, se for n igual a 2, independente disso, tá bom? Bom, aqui ainda nós continuamos, então, com uma interrogação para quem é expoente do A. O expoente do A, ele não é ruim de ver, não, galera, ó. Vamos olhar aqui para você ver. Então, tá, a imagem já está meio carregada com os expoentes do X. Eu vou indicar alguns aqui e usar alguns que nós ainda não escrevemos, tá? Deixa eu deixar até de verde aqui, ó. Veja, aqui o 0, 0, 0 para o expoente do A. Sempre 0 na coluna 0. Na coluna 1, o expoente do A, 1, 1, 1, 1. Então é natural que eu olhe para o expoente do A aqui como 1. Né? Então, na coluna 0, expoente 0. Na coluna 1, expoente 1. Olha na coluna 2. Vou colocar aqui da mesma cor, ó. 2, 2, 2. Então beleza. O expoente do A é muito tranquilo. Ele é o número da coluna, olha aí pra você ver. 3, 3. Bacana. Então aqui eu já coloco 3. Então peraí. O expoente do A na coluna N vai ser o quê? O próprio N. Tá fácil então, hein? Vamos lá? Na coluna N. Então, quem que é o expoente do A na verdade? Não é o N, né, pessoal? Ele é o número da coluna. E o número da coluna a gente está indicando como P, ok? Então, encerramos a nossa super fórmula em termos de expoente. Pronto, esse aqui é o P. Então, você tem x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Ainda nos resta a indicação de que número é esse que acompanha essa multiplicação dentro do somatório. Vamos seguir, está quase terminando aí. Nós estamos quase chegando na expressão completa, né? Olha só, galera, existe uma associação, eu voltei aí com a imagem um pouco menos carregada, existe uma associação com o triângulo de Pascal por uma questão de combinações que nós temos ao fazer esse produto de x mais a por ele mesmo, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas é um raciocínio que dá para a gente produzir em termos de combinações. Obviamente, né, o triângulo de Pascal é formado por combinações. Então, o foco da aula também não é nos aprofundar no triângulo de Pascal, já tem vídeos sobre isso, né? Inclusive com propriedades, inclusive justificando como ele é feito, né? Bom, então, esse é o triângulo de Pascal. Repara que esses coeficientes que surgem aqui são exatamente os números binomiais armazenados nas linhas e, obviamente, colunas do triângulo de Pascal. Repara. E essa linha do triângulo, ela é exatamente o expoente, exatamente o expoente que nós temos para cada um aqui, ó. Na linha 2, tá vendo, ó? Expoente 2. Dá certinho, né, os coeficientes. Então, esses camaradinhos aqui, esses números que surgem acompanhando, que nós não estávamos entendendo como padronizar, eles são exatamente os números aí que estão armazenados no triângulo de Pascal. Tá, mas como é que nós generalizamos isso? Ok, então nós temos aqui,
Ó, por exemplo, aqui nós temos as combinações de 0 tomado 0 a 0, né? O número binomial 0 sobre 0. Aqui nós temos 1 sobre 1 e, perdão, aqui 1, 0, né? Na coluna 0. E depois sim, 1 sobre 1. Então, tá vendo? Existe um jeito de ir escrevendo isso. Tá. Então, repara que nesse caso aqui, por exemplo, nós temos 2, 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. Ok? Então, insisto, não é o foco tratar o porquê que é assim no triângulo de Pascal, isso já foi tratado em outro vídeo. Mas repara num padrão, pessoal, né? Esse número de cima, ele é sempre o número da linha. Ah, então beleza. E esse número da linha, ele é exatamente o expoente. Então, lá na outra folha lá, quando nós colocamos assim, x mais a elevado a n, então você repara que na linha n, né, esse número de cima, ele vai ser exatamente esse expoente. Então, nós vamos melhorar ainda mais aqui a nossa expressão. Olha só, vou voltar, vou apagar essa seta, vou apagar essa interrogação, que agora nós vamos começar a preencher ela. Olha aqui para você ver. Nós temos um número binomial aqui acompanhando. Nós sabemos que esse número binomial, ele tem a parte de cima aqui, o numerador dele, como n, né? Como n. E ainda nós, porque é exatamente o número da linha que coincide com o expoente, tá? E nesse caso nós estamos lidando com o expoente n para generalizar. E falta determinar essa parte de baixo dele aqui. Pessoal, vamos lá, vamos tentar identificar um padrão para essa parte de baixo, tá certo? Então, olha só, vamos ver aqui. Aqui não tem os coeficientes, vamos para outro, vamos deixar aqui mesmo. Então, aqui, ó, nós temos a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2 e assim por diante, né? O que nós temos exatamente na parte de baixo, né? Temos que buscar, será que tem N na parte de baixo? Será que tem P na parte de baixo? Porque é isso que nós estamos lidando, né? Então, olha para o triângulo aqui, ó. Na primeira coluna, nós chamamos de coluna 0, tá? Vou colocar assim, ó. Lembrando que as nossas colunas elas têm o índice P, né? Que vai variar. A primeira é 0. E aí, repara que o número binomial que está sempre ocupando o primeiro espaço tem a parte de baixo igual 0. Ó, aqui eu não fiz, né? Mas se você fizer aqui, é o 3, 0. Aqui é o 3 sobre 1 e assim por diante. 3 sobre 2 e o 3 sobre 3 para finalizar. Então não vou fazer da quarta linha não. Você já entendeu o padrão aí, né? Aqui nós vamos ter a coluna 1. Olha só, na coluna 1, né? Esse número que está embaixo, aí vem para a coluna 1, pessoal. Esse número que está embaixo é sempre 1. Então esse número que está embaixo, ele é exatamente o número da coluna que você está lidando, ó. Coluna 2, né? Então, se você olhar a coluna 2, olha lá o número que está embaixo, ó. E a coluna 3, o 3. Então, exatamente o número da coluna que nós estamos observando. E o número da coluna para nós, na nossa fórmula aí, é P, ok? Então, ó, pronto. Está feito o nosso binômio de Newton. Essa expressão, às vezes, um pouco estranha para quem nunca mexeu com somatório. Agora eu devo alertá-lo e alertá-la de que, né, não precisa saber muito do somatório e tal. O que esse somatório faz? Ele só compacta essa expressão gigante de, né, adição aqui que nós temos, ok? Então, essa ideia, ele vai criando à medida que você vai caminhando, né, no índice ali do P nesse caso. Então, assim, sem neuro, sem trauma por conta dessa expressão. O que nós precisamos entender? Que no desenvolvimento do binômio de Newton, surge aqui um número binomial, surge aqui, né, um termo vezes outro e alguns expoentes que a gente tem que tomar atenção,
ok? No vídeo seguinte, nós vamos ver casos do tipo assim. Nós podemos fazer facilmente aqui, ó, x mais 2, por exemplo, ao quadrado. Esse é comum de se fazer no dia a dia aí. Mas a pergunta é, quando eu desenvolver, aí que tá a grande sacada, né? Quando eu desenvolver x mais 2 a elevado à 10ª potência, nesse desenvolvimento vai ter um monte de termo. Olha só o x mais 2 a quarta como ficou. Olha só isso aqui. Agora você imagina a 10ª. Ok, no x mais 2 a 10ª, a pergunta é qual o coeficiente, ou seja, quem acompanha o x elevado à 7ª potência. Aí que tá, você vai desenvolver todo mundo para achar quem acompanha o x à 7ª? Não é viável, né? E aí trabalhar com essa expressão que nós acabamos de chegar faz o seguinte, ela é como se fosse uma pinça. A gente consegue ir lá, sem desenvolver mais ninguém, e capturar exatamente esse número. Isso é bacana, tá? Então fica aí pro próximo vídeo. Até mais.